Alerj rejeita contas do Tribunal de Contas do Estado relativas a 2015. Comissão de Educação debate emendas ao orçamento para universidades estaduais. E o Estado pode ganhar centros de diagnóstico de fibromialgia. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Educação começou a debater as emendas que vão ser apresentadas para beneficiar as universidades estaduais na Lei Orçamentária de 2018. As demandas da Universidade Federal do Norte Fluminense, a UENF, foram ouvidas nesta quarta-feira. A UENF tem 16 cursos de graduação e, por ano, são oferecidas 1.200 vagas. Hoje, são 5.500 alunos matriculados no ensino presencial e semipresencial, distribuídos nas 12 unidades da instituição. Segundo o reitor, o quadro de pessoal está defasado em metade do que seria o ideal. Além disso, existe uma demanda para a regularização do pagamento da Bolsa dos Alunos Cotistas, para a volta do restaurante universitário e obras de acessibilidade. A gente já identificou alguns buracos bastante significativos. Um deles com relação à fonte 122, o Fundo de Combate à Pobreza, que é onde vem o auxílio permanência do cotista. Há uma defasagem da ordem de 6 milhões de reais nessa rubrica para a gente poder honrar o compromisso com o cotista, que para nós ali na nossa região é fundamental para a gente poder fazer o nosso papel de desenvolvimento social na região. Outra questão é com o pessoal e encargos, que também a gente já percebe que em relação a este ano, para o ano que vem, os recursos já são menores. Tem também a questão da infraestrutura, que tem um orçamento praticamente zero, e a gente está sofrendo demandas do Ministério Público para realizar algumas obras de acessibilidade que também vão ser objeto de emendas. Outro pleito da UENF é o auxílio moradia para alunos. Segundo o diretor da assistência estudantil, Gilberto Gomes, seria necessário investir R$ 250 por mês para cada aluno, o que geraria um custo de R$ 3 milhões por ano. É uma ferramenta importantíssima para que a gente possa permitir que o estudante da UENF, que não possui alojamento, que não possui moradia estudantil, possa de fato ter uma permanência muito mais estruturada na universidade. Segundo o presidente da Comissão de Educação, o deputado Conte Bittencourt, desde 2012, o governo vem deixando de pagar à UENF o valor previsto na lei orçamentária votada na Alerj. Em 2016, foram 65 milhões de despesas não pagas, mas o parlamentar disse que, apesar da baixa expectativa, vai continuar lutando para que a lei seja cumprida. É um quadro difícil, um quadro lamentável, mas nós vamos aqui fazer da Comissão de Educação uma trincheira, defender o conhecimento, defender inovação, ciência e tecnologia, é obrigação, garantir com que o cidadão do estado do Rio de Janeiro tenha acesso e participe da sociedade do conhecimento. É obrigação de todos nós e o papel da universidade é estratégico nisso aí. A CCJ aprovou o projeto do deputado Átila Nunes, que cria um Estatuto de Liberdade Religiosa para o Rio de Janeiro. O objetivo do documento é combater todas as formas de intolerância religiosa e garantir a livre manifestação do pensamento sobre qualquer crença. O texto também assegura aos cidadãos o direito de não acreditar ou seguir nenhuma religião. O Estatuto da Liberdade Religiosa, ele não privilegia qualquer religião. Ele, na verdade, ele traz uma luz, uma regulamentação de como você se conduzir em relação à expressão da sua liberdade religiosa. Outra proposta do parlamentar que recebeu o parecer pela constitucionalidade obriga os prestadores de serviços contínuos no Estado a estender aos clientes antigos as ofertas promocionais oferecidas aos novos consumidores. Você acaba de comprar um produto, vira as costas e aquele produto sofre um desconto de 20%, 30%. Meu Deus do céu, etc. Então o objetivo é, digamos assim, equalizar os direitos do consumidor. Também foi considerado constitucional projeto que torna obrigatório o tratamento do chorume de aterros sanitários. O deputado Carlos Mink alega que os resíduos liberados são altamente poluentes e podem significar grande risco de contaminação para o meio ambiente. Nós aqui no Rio conseguimos acabar com todos os grandes lixões em volta da Baía de Guanabara.
Gramacho de Caxias, né, Babi de Belfor Roxo, Itaoca de São Gonçalo. Mas dezenas e dezenas de ex-lixões continuam vazando chorume, que é matéria orgânica decomposta, que tira o oxigênio de rios, lagoas e baías e asfixia, né, caranguejos, manguezais. Portanto, não só fechar os lixões, tratar o chorume dos lixões e dos aterros sanitários. E o Estado pode ganhar centros de diagnóstico de fibromialgia. O texto da deputada Márcia Giovanni foi aprovado pela comissão. A parlamentar afirma que a identificação precoce da síndrome garante que os pacientes possam ter o tratamento adequado para a doença. Atinge principalmente as mulheres, né? Na faixa de 20 a 60 anos, é difícil de diagnosticar. Então é primordial que existam esses centros de diagnóstico espalhados, né, em regiões, porque quanto antes esse diagnóstico, mais fácil o tratamento. Os parlamentares rejeitaram nesta quarta as contas do Tribunal de Contas do Estado relativas a 2015. Acompanhe as votações com o repórter Rafael Dias. Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado André Siciliano, que prevê a reserva de 10% das vagas de concursos públicos do Estado para pessoas de baixa renda. O texto segue para a sanção ou veto do governador. Se fala muito de cotas de escola pública, de negros, mas ali eu acho que pega geralzão, pega negros, pega escola pública, porque é a forma de você dar oportunidade. O plenário também elegeu o deputado Chiquinho da Mangueira para o cargo de corregedor parlamentar. Para a função de corregedor substituto, foi escolhido o deputado Iranildo Campos. Uma das atribuições do cargo é analisar eventuais denúncias de desvios de conduta, quebra de decoro e disciplina dos deputados. Não é nem como um desafio, é mais como uma missão mesmo. Já que os colegas me elegeram quase que por unanimidade, eu não podia negar. Faz parte da vida do parlamentar. Eu não quero ocupar esse cargo, primeiro para perseguir ninguém, pelo contrário. Mas farei justiça quando tiver que fazer. Espero não fazer injustiça com ninguém. É um caso mais de orientação e de fiscalização em qualquer ato que venha denegrir a imagem do parlamento. Eu não acredito que vai ter nenhum problema. Enaltecer o trabalho do ex-corregedor, do ex-corregedor substituto, que foi o deputado Conte Bittencourt e o deputado Luiz Paulo, fizeram um trabalho muito bom aqui. Então eu vou, nas minhas funções, quando for exigido, eu vou fazer o possível para realmente fazer jus ao voto dos companheiros. Os parlamentares rejeitaram por unanimidade as contas de 2015 do Tribunal de Contas do Estado. O texto é da Comissão de Orçamento da Alerj. Houve a denúncia do subprocurador-geral da República, ao ministro Fischer, enquadrando em corrupção, organização criminosa, lavagem e mais uma quarta tipificação. Ora, se você é réu confesso na criminal, você também é réu confesso na civil. E a civil é a que define as responsabilidades de improbidade administrativa. Então, se o presidente, responsável pelas contas, confessa que é improbo, nós não podemos, politicamente, aprovar uma conta do improbo. Então, esta é a fundamentação jurídico-política que embasou o voto pela rejeição das contas e que foi vencedor. Hospitais gerais do Estado podem ter que garantir a oferta de leitos psiquiátricos para tratamento de pessoas com transtorno mental. A proposta do deputado Luiz Martins também determina que as unidades devem disponibilizar refeitórios e áreas de lazer, além de cursos de capacitação em saúde mental. A matéria foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar por outra votação. Uma luta muito grande desse segmento, que eu acho que é importante, todos os hospitais gerais disponibilizar leitos para problemas psiquiátricos. E não existe isso. E hoje você está proibindo a internação. Claro que houve uma emenda
melhorando o projeto, que vai ter que ter um acompanhamento psicossocial dos CAPs. Os servidores públicos do Estado podem ter direito a se ausentar do trabalho para fazerem os exames preventivos de câncer de próstata. O projeto altera uma lei do deputado Paulo Ramos, que já previa um dia de folga por ano para que as mulheres fizessem os exames de câncer de mama e colo de útero. O projeto do deputado Átila Nunes recebeu 3 emendas e retorna para as comissões. Empresas de telefonia móvel e fixa podem ser responsabilizadas por danos ao consumidor em função da má prestação dos serviços. O projeto prevê, por exemplo, que as empresas só poderão oferecer os serviços mediante a prévia consulta e autorização dos clientes. Também não poderão ser cobradas tarifas ou encargos por ligações não concluídas, não respondidas ou em que as linhas estejam ocupadas. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto do deputado Wagner Montes foi aprovado em primeira discussão. Ainda na pauta, 2 projetos de resolução dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que alteram o regimento interno da Alerj para regulamentar a decretação do estado de calamidade financeira pelos municípios. A primeira medida determina que os prefeitos terão que apresentar um pedido que será analisado pelo plenário. A outra detalha os documentos que devem ser apresentados para atestar o estado de calamidade, como, por exemplo, despesas líquidas com pessoal de pelo menos 70% da receita. As 2 matérias ficam na mesa para que os parlamentares possam apresentar emendas até quinta-feira. A lei de responsabilidade fiscal prevê que os parlamentos estaduais poderão vir aprovar os pedidos de calamidade dos municípios. Mas isso a lei de responsabilidade fiscal do ano 2000. Mas até hoje não tinha tido nenhum caso. Quem abriu essa hipótese de calamidade na gestão financeira foi o próprio governo do Estado. E agora tem uma série de municípios também na mesma precariedade que está o Estado. Então a gente tem que criar regras para que os municípios possam mandar aqui para casa e a gente apreciar a matéria. Então o que a gente está fazendo é criar regras. Os registros de ocorrências policiais poderão especificar crimes que tenham indícios de motivação por intolerância religiosa. A proposta dos deputados Carlos Mink e André Siciliano determina que a Polícia Civil informe que a ocorrência envolveu instituições ou praticantes de religiões. O texto prevê ainda que o Instituto de Segurança Pública crie estatísticas e estudos sobre esse tipo de crime. O projeto recebeu 16 emendas e retorna às comissões. Nós fizemos várias audiências públicas e nas audiências, várias religiões vítimas de violência e de intolerância reclamavam disso. Que nos registros os delegados não registravam como se fosse um crime. Eles diziam, foi vítima de uma pedrada, foi vítima de um incêndio. Mas o cara dizia, não, mas eu fui vítima por causa da minha religião, mas não constava. Você tendo uma estatística que a gente não tem hoje, você consegue fazer estudos e produzir políticas públicas para prevenir e coibir essa violência que é a intolerância religiosa. E foi aberta na Alerj a exposição Além do Olhar. São 35 telas de Rodrigo Andrian, que fazem uma retrospectiva dos últimos 10 anos de trabalho do artista. Cores vibrantes, formas abstratas ou não. Em cada linha vem a criatividade. Não há um momento preciso para o começo ou término da obra. É aproveitar cada minuto para dividir a profissão de educador com a de artista plástico. Às vezes eu estou pintando e vem outra ideia na cabeça, então eu abandono aquilo para pegar aquela outra que está vindo nova e retorno para aquela depois. Quando eu estou muito concentrado numa obra, eu pego ela durante uma semana e termino. Às vezes fica alguns meses esquecida porque vem outras ideias. A inspiração de pintar vem desde os tempos de criança. Quando tem tempo, ele coloca em prática o figurativo com o imaginário. Trabalha com linhas orgânicas e geométricas para que o público possa descobrir em cada obra algo que ele próprio não conseguiu enxergar. Eu, quando pinto, eu crio ali alguma coisa, mas como eu trabalho muito com as linhas e as formas, é um figurativo contemporâneo, mas tem muita abstração ali dentro. Então as pessoas veem e acabam enxergando outras coisas que a princípio eu não havia colocado ali.
Então acontece muito durante uma exposição eu estar recebendo o público e alguém diz, eu estou vendo tal figura aqui. E aí realmente tem essa figura aqui. Eu não tinha colocado, mas aí ela passa a fazer parte da obra. Tem uma lâmpada um pouco óbvia ali, tem vários elementos relacionados ao planeta, ao globo, né? Tem uma circunferência ali lembrando o planeta. Muito verde, muita água. Você conseguiu ver a lebre? Consegui. A lebre está bem aqui, ó. A orelha, cabeça, corpinho da lebre. Em 2015, na cidade de Toulouse, na França, foi a primeira vez que os europeus puderam ver de perto cada detalhe criativo. E no ano seguinte, Rodrigo conseguiu expandir as obras para Berlim, Roma e a cidade do Porto, em Portugal. A fauna brasileira também é lembrada, assim como as nações que estiveram no Brasil durante a Copa de 14 e os Jogos Olímpicos. Eu consigo ver bem esses marcos clássicos do Rio, como o calçadão, mas também o cotidiano da pessoa, como ciclista no calçadão, né? Do belo pôr do sol na lagoa até o pessoal que está fazendo a canoagem, o traço dos rostos deles. Então isso é bem próximo. A visão que ele traz do Rio de Janeiro, né? Os traços dele, ao mesmo tempo que você tem a visão própria dele, consigo identificar partes minhas, experiências minhas, como ele deixa esses traços. É o melhor da arte, né? O mais bonito é que cada um tem a sua interpretação, ainda mais numa arte aberta como é a dele. Acho genial, o trabalho é muito bonito, é muito colorido, muito alegre. Para quem gosta de artes plásticas, são 35 telas para serem admiradas. A exposição vai até o dia 19 de outubro, de segunda a sábado, de 10 às 5 da tarde, mas aos domingos e feriados. Para quem gosta também poderá vir ao Salão Nobre da Alerj. E o bom, a entrada é franca. Essa é a proposta, ocupar o Palácio Tiradentes com todas as formas de expressão artística. Dança, música, poesia e, claro, essas várias exposições. Então essa mostra é muito importante, reabre a temporada, né, cultural da casa e temos isso, vários projetos culturais, com música, vários artistas já com a agenda cheia. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.